Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Hoje, para a honra e glória do nosso Pai, daremos início ao 45º dia da nossa leitura e eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. Continuaremos lendo Êxodo, capítulo 37, versículo 1 ao capítulo 38, versículo 31. Livro de Mateus, capítulo 28, versículos 1 ao 20. Livro de Salmos, capítulo 34, versículos 11 ao 22. E Provérbios, capítulo 9, versículo 9 e 10. Antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir direção no estudo? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos infinitamente pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelas graças derramadas na nossa vida. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pois somos pecadores errantes, totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê direção e discernimento nessa leitura, para que nós tenhamos entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Êxodo, capítulo 37, versículo 1 ao capítulo 38, versículo 31. Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, de 1 metro e 10 de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro, por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela pudesse ser carregada por meio deles. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 1 metro e 10 de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro. Nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros e a altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor. Também lhe fez uma borda ao redor, da largura de 4 dedos, e pôs um remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos que estavam nos 4 pés da mesa. Perto da borda estavam as argolas, com lugares para os cabos, para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro puro os utensílios que deveriam estar sobre a mesa: os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças em que seriam oferecidas as libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos lados do candelabro,
3 de um lado e 3 de outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas o candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com as suas maçanetas e com as suas flores. Havia uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele. E assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formavam uma só peça com o mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro. As suas tesouras de cortar pavio e os seus apagadores eram de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, pôs também um remate de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro e colocou-as debaixo do remate de ambos os lados. Por essas argolas foram passados os cabos, para que se pudesse levar o altar. Fez esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Fez também o óleo sagrado para a unção e o incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 metros e a largura era de 2,20 metros. O altar era quadrado. A altura era de 1,30 m. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia, revestindo-os de bronze. Passou os cabos pelas argolas, de um e de outro lado do altar, para ser levado o oco de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 44 metros de comprimento.
As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortinas de 22 metros. As suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste, para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para um lado da entrada tinham 6,60 metros de comprimento, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, havia cortinas de 6,60 metros de comprimento. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. O comprimento era de 8,80 metros e a altura, na largura, eram de 2,20 metros, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e das suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo, por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário. De cada um dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550, empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças, e lhes fez as vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Livro de Mateus, capítulo 28, versículos 1 ao 20. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se,
removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. E quando elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: Digam isto. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado, e, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Livro de Salmos, capítulo 34, versículos 11 ao 22. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreiei a língua do mal e os lábios que falaram palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Livro de Provérbios, capítulo 9, versículos 9 e 10. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento.
Irmãos amados, então aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura, o 45º dia. Amanhã daremos continuidade ao livro de Êxodo, Mateus, Salmos e Provérbios. Nós nos vemos amanhã na próxima leitura. Um beijo e que Deus nos abençoe.